Nós não temos a visão do Chega sobre os vistos CPLP como algo negativo. Claro que terá que aspectos a melhorar e o processo, deixa-me aqui divergir do Bruno, houve um processo que foi aberto pela Comissão Europeia, tal como houve um processo aberto pela Comissão Europeia há uns anos à Irlanda, porque diziam que havia dumping fiscal da Irlanda. A Irlanda foi até às últimas consequências e foi dada a razão à Irlanda. Portanto, se nós queremos entrar por aí, eu acho que o país tem que definir um conjunto de políticas de imigração e nesse conjunto de políticas de imigração eu acho que é positivo. Mas quem é este Sérgio? Por aqueles que... Quem é este Sérgio? Não sei quem ele é. Há aqui momentos que é ele a falar. Gostava de ouvir a falar então, já que o gajo é intragável. O Sérgio é quem? É aquele do meio? falam língua portuguesa em detrimento de outros que vêm para O Sérgio... porque em Bruxelas. Vocês participaram nesse Não processo. é verdade. E este Sérgio? É este Sérgio? Vitimização. Não é verdade. E acho que contrariaram os interesses nacionais no que é a minha Não é perspectiva. verdade. Eu estou-te a dar uma A intervenção no fronteira que Parlamento eu até acho foi minha, importante. não é verdade? É uma fronteira que eu acho que é importante no nosso caso. E nós não temos uma visão, se calhar não falaram disso, mas eu acho que as políticas de imigração, naturalmente, mesmo dentro do contexto europeu, variam de realidade para realidade. Não é? Nós não enfrentamos hoje um problema como França enfrenta. Ainda? Não enfrentamos hoje um problema como Espanha também enfrenta, Ainda? ou a Alemanha enfrenta. E, portanto, temos uma realidade própria e uma história própria que faz-nos ter variações, também elas diferentes. Agora, tu falaste há pouco de um aspecto que era, falamos de imigração, vem-me logo à imagem, contentores ou barcos com muçulmanos, o que for. Eu não tenho não disse nada não. Falaste de uma imagem. A palavra imigrante Sim, é imigrante muçulmano, no certo, fundo. mas eu não tenho... Não é. Não é. Como é óbvio que não é. Epigrama imigrante é a palavra imigrante. Se calhar estou a ver fora do contexto. Tenho essa perspectiva. Os números estão aí, por exemplo. É verdade que hoje não conseguimos fazer uma contabilização dos cidadãos dos Estados da União Europeia, mas uma das comunidades que continua a vir muito para Portugal é a inglesa. Estou a ver fora do contexto. Uma geração mais velha, normalmente pensionistas, vai vão para o para Algarve, Vão para o Algarve e há uma forte... E a comunidade que mais vem para Portugal, Minuto 55. Os números de 22 dizem isso, é a brasileira. Os outros não estão registados, por isso, obviamente, se não estão registados, não há Bruno, números. Não, Bruno, mas também há a comunidade nepalesa é uma comunidade que tem crescido, a comunidade indiana é uma comunidade que tem crescido. Isso está a ser um problema grave. No ano novo, em França, queimam milhares. Claro não que faz não. sentido E há pessoas também, não é? muçulmanas boas. Aqui a questão E também há portugueses que nasceram. O único caso, E há portugueses de merda. o único caso mediático que nós tivemos de terrorismo, que felizmente foi paralisado, foi de um estudante português na Faculdade de Ciências da Universidade de tivemos Lisboa. aquele- Coitado, Não normalmente tinha dois Pronto. fósforos e uma bilha de gás em casa Mas- e era terrorismo. Não, É uma coisa lá. que... Então, Houve e não desgraçado, mataram era apenas duas maluco. mulheres Ouçam lá. numa mesquita. Mataram duas Ouçam mulheres lá. numa mesquita Portanto, também. tinha dois Tudo bem, mas fósforos, queremos uma estar cara e aqui uma a bilha fazer de gás. balanço do quê, não é? Era Não, mas terrorismo, a era só parvo. questão é assim, na Europa isso está a ser um problema grave. Está com uma paciência aqui o rapaz. No ano novo em França queimam milhares de carros só porque sim. Está a ser, Sim, está a França ser, tem problemas está a ser graves uma questão socialmente, complicada sim. e está a haver muita violência e terrorismo. Vimos agora na Irlanda. Ou seja, o teu receio, Sérgio, então é que, É que isto isso chegue aqui a Portugal Portugal. chegue ao patamar em que está a França, Exatamente, que que aqui a já não Portugal estou a chegue conseguir também. controlar, Isso não todos é? temos. E depois não é isso, é porque é assim. E não nos podemos esquecer, e já disse isto noutros programas meus, que ok, há esse choque cultural, mas não nos podemos esquecer que a nível de taxa de natalidade eles damos 8-0. Exatamente, Nós que era- temos uma média de um filho, eles têm de 8. É isso que eu ia dizer, É, e há e- vídeos deles. Eu tenho um vídeo de um deles a dizer: vocês não estão a perceber o que é que está a acontecer. Vocês têm 2 filhos, nós temos 7, nós vamos dominar a Europa. E os gajos dizem isto à boca cheia. Isso é, isso depois- é aquela ideia da teoria da substituição. Sim, há o plano balanço Calergi e não sei o quê, mas depois há muitas outras questões. A reação dele do CDS. Olha a reação dele. Olha a reação dele. E os gajos dizem isto à boca Olha a cheia. cara dele, olha a cara dele. Isso é aquela ideia da teoria da Olha. substituição. Sim, Olha a cara dele, olha a cara dele. e não sei o quê, Olha. mas depois há muitas outras questões. Cara, ai Jesus, eu não posso ouvir este cara. Que é assim, o Islão é uma religião, para mim não é uma religião de paz. Eu sinto que eles são uma religião de conquista. Hã? Porque eles olham para nós e chamam-nos os infiéis. O quê? Que é assim, o Islão é uma religião, para mim não é uma religião de paz. Eu sinto que eles são uma religião de conquista. Porque eles olham para nós e chamam-nos os infiéis. Eu tenho a certeza que, isto é a minha opinião, 90% dos muçulmanos que nos acham a nós infiéis, se pudesse carregar um botão e matar-nos, matava-nos. É mesmo Nós a tua somos, opinião, nós isso é somos, a tua pá, opinião. nós somos os infiéis para eles. Não concordo.
no Isso que é a por tua aqui. opinião. Isso A vou minha dizer. opinião, é o que eu acho, é a minha 90%. convicção. Eu acho que 90% dos muçulmanos pudessem acabar com os infiéis à face da terra. Mas é uma coisa que tu acabavam. pensas, É não a minha tens opinião, nenhuma. É a minha opinião não tens pessoal. Não, nenhuma- é gente. Estás a atribuir muito uma culpa complicada. coletiva Claro que não se entra pode num generalizar registro Mas, essa complexo. cena. mas o caso francês e o caso belga têm. Eu tinha certeza que 90% do Islão que está a ver este gajo a falar, se tivesse um botão neste momento só para ele, 90% garantido do Islão estava a ver este gajo a falar, e se tivesse um botão só para ele, eu realmente estavam ali a suar. Eu não sei se quero ver mais isto, pá. Tem uma dimensão histórica também relacionada, não é? Não vamos esquecer que a dimensão Sim, das francófona que teve em África, Das no norte da colónias, África. claro, claro. Os magrebinos, nós não temos esse Claro, problema. nós não temos essa dimensão. Mas tem um caos E social. há uma provocado comunidade por essa gente. tunisina gigante em França, por exemplo, em cidades como Marselha. Portanto, isso não é essa questão. Não é o pior que ele diz, não Eu pode, acho que não está pode. muito relacionado com o ponto de partida, como integramos certas comunidades e como essas comunidades, em certa medida, ficaram em loop E quando se e não, juntam e não todos- tiveram relacionamento E- com e a quando- sociedade que deveria ter integrado. Epá, mas diga-me uma coisa. Diga-me uma coisa. Eu sei que, pelo que eu percebi do Paiva, ele tem dificuldade em trazer pessoas de esquerda. Mas, epá, epá, mas eu vou ser muito sincero. Tem que... Estes debates tem que existir alguém de esquerda. Pá, tem que existir alguém de esquerda. Não aceitou. Tem que haver alguém de esquerda que aceita. Pá, tem que haver alguém de esquerda que aceita. Tem que haver alguém de esquerda que aceita. Porque isto aqui está muito crítico. E, pá, ele não se pode. Mas ele sabe isso, pá. Ele sabe isso, mas... Isso em França é evidente. O Bruno falou de Bruxelas. Sim, em Bruxelas há bairros que são Sim, completamente ausentes do que nós já muitas vezes ouvimos regras. uma esquerda a falar, de multiculturalismo. Qual? Só vemos ali uma espécie de cultura, não é? E aí mexe com a identidade do e aí país. há erros de partida que foram Mas, por exemplo, eu não vou confirmar se o Rui Tavares vem ao meu ou não. Ok? Não vou confirmar se o Rui Tavares vem ao meu ou não. Nem vou confirmar se a Mortágua vem ao meu ou não. São tudo surpresas para a frente. Mas é pá, eu não considero inacessível o Rui Tavares. Já tive pessoas no livre. Eu não considero inacessível a Mortágua. Eu consegui discutir com ela perfeitamente. Portanto, eu acredito que o Paiva também conseguiria. Sem dúvida nenhuma. Se eu acredito que conseguiria, as minhas razões para acreditar, acho que não está nada confirmado. Nada confirmado. O que eu disse está confirmado. Nada aqui. Mas pá, não sei. Tipo, acho que era super interessante ter alguém de esquerda aqui. De certeza que ele encontrava jovens do Bloco de Esquerda. Encontrou o do Epá, agora é assim, a verdade é que o Paiva foi à frente lá da cena e disse: Costa vai para o caralho. Claro que ele do PS já não vai ter ninguém, não é? Eu tive o Miguel Costa Matos, o líder da JS. Certeza que o Miguel Costa Matos vai recusar o convite do Paiva para ir lá. A questão é esta, a questão é que ele epá, também dos políticos que governaram nessa fase e continuam a governar. mas eu acho que se ele convida. Isso eles vão ter Vamos que entrar aqui. Mas o Paiva, efetivamente, eu dou super próprios ao Paiva por estar a fazer isto, acho absolutamente espetacular e acho que ele faz mesmo muito bem em fazê-lo, não tenho qualquer dúvida. Agora a questão é, as pessoas de esquerda não querem espaço também lá, tipo, se é um debate político sobre estas questões, eu acho que eles ganhavam a ir lá, não entendo, sinceramente. Num tema e vamos entrar Com no tema. E educação, com posso ensino. começar Mas os gajos estão sempre a contigo, reproduzir Sérgio, esse chat. Mas se as novas gerações tiverem um tipo de formação diferente, em que frequentem um sistema de ensino único, Eu sei, eu vou ver a entrevista às 22 horas. Comunidade, Para SIC Notícias. com- Eu vou ver. com culturas residentes, Por falar em esse culturas, caminho muda. deixem-me dizer-vos Tinhas que isto, eliminar a esquerda. que é, aliás, vou começar contigo, Sérgio, e depois Sim, eu estive ao telefone com o Paiva esta semana e nós falámos sobre eu ir ao programa do Paiva, sim. Isso falou, acho que posso dizer isso em live. Não sei ainda
isso vai acontecer, se não vai, mas eu e o Paiva estávamos a falar em eu possivelmente ir lá e ele possivelmente vir também ao meu podcast para trocarmos umas ideias e eu fazer algumas perguntas disto. Tanto que pronto, acho, pronto, só para vocês saberem o resto. Passo para os outros dois convidados. Mas eu não iria estar desta forma tranquila se tivesse alguém ao meu lado a dizer 90% das pessoas do Islão, se pudessem, matavam-nos a todos como estão. Não, a isso eu não conseguia estar imparcial. Eu ia dizer, rapaz, põe-te nas putas. Desculpem o vocabulário. Desculpem o vocabulário, saiu-me aqui o meu lado nortenho, o meu lado do Porto saiu agora. Então, eu dizia, rapaz, com todo o respeito, podes sair e evacuar o edifício. Pronto, era só isso, não é? Mas... Estamos a falar de uma parte que acho que é muito relevante e importante falarmos, que é a cultura, não é? Ou seja, desculpa lá, às vezes o meu lado do Porto está aqui guardado, eu tento guardá-lo numa caixinha para não dizer palavrões, então às vezes nestes momentos eu fico tipo até-se insultá-lo. Demasiada imigração, corremos o risco, não é? E como vocês deram um exemplo de ruas que já não são portuguesas. Ele disse coisas piores que isso, estou mesmo curioso. Corremos este risco como é que é possível? Um bocadinho mas vês, a cultura portuguesa. Que mas é aqui que eu digo, imagina, a minha questão é tipo, pá, eu percebo que se deva dar, o pai vai fazer o que ele quiser, etc. Eu dou próprios para este programa, incrível. Agora, eu não tinha um gajo destes no meu podcast. Que este gajo acrescenta zero à discussão. O do Chega é eleito, yara. Este gajo não acrescenta nada. Nada. Este gajo está a destoar. É para quê? Nós vemos o radicalismo. É pá, nós não precisamos de ver aquele radicalismo para nada. Aquilo não adiciona nada. Estás a ver? É pá, só isso. Pô. O gajo acrescenta zero. Uma cultura com milhares de anos e riquíssima, não é? Gostava de saber a tua opinião e dos restantes convidados em relação a este tema. Aí tens a situação, por exemplo, falando nos países árabes, eles lá não nos deixam nós extravasar a nossa cultura, não nos deixam nem a religião. Não se pode ter uma cruz na Arábia Saudita, por exemplo. Pronto, e nós cá permitimos isso tudo. Portanto, logo aí mas já... achas isso bem? Não ir a um país árabe e não poderes ter um crucifixo? Acho mal e acho que devíamos fazer igual aqui, que é para eles depois mudarem. Achas que o era que essa a fazem solução? Lá. Acho que devíamos fazer aqui igual a eles. O que eles fazem mal à para eles deixarem de fazer no país deles o que nos fazem, sentirem na pele. A solução vai ser maravilhosa, de certeza. Sentirem na pele. Nisso aí sentirem na pele o quê? Peraí. Eu agora até fiquei... Sentir o que é que ele disse? Este tema. Aí tens a situação, por exemplo, falando nos países árabes, eles lá não nos deixam nós extravasar a nossa cultura, não nos deixam nem a religião. Não se pode ter uma cruz na Arábia Saudita, por exemplo. Pronto, e nós cá permitimos isso tudo. Portanto, logo aí mas já... achas isso bem? Não ir a um país árabe e não poderes ter um crucifixo? Acho mal e acho que devíamos fazer igual aqui, que é para eles depois mudarem o que fazem lá. Achas que era essa a solução? Acho que devíamos fazer aqui igual a eles. O que eles fazem mal à para eles deixarem de fazer no país deles o que nos fazem, sentirem na pele. A solução vai ser maravilhosa, sentirem na pele. Nisso aí vai funcionar, de certeza mesmo absoluta. Assim. Porque o que estamos a fazer é que não está a funcionar de certeza. Isso aí posso te garantir. Epá, não há muito que eu possa comentar aqui, não é? Que vocês querem que eu vos diga. Eu acho que eu não tenho Twitter, como vocês sabem, só abro o Twitter para aqueles momentos que eu não tenho Twitter, não consumo. Mas claramente este parece-me alguém que é, imagina, o Twitter reencarnou numa pessoa. Tadã! É este. É isso que me parece também. Portanto, o que ele está a dizer é assim: o que eles nos fazem nos países muçulmanos, nós devíamos fazê-los a eles aqui. Percebes? É só isso. É isso que eu estou a perceber. Portanto, o que é que eu vou fazer? Não há muito que eu possa fazer. 98 Léo, o primeiro comentário que ele faz aqui no chat é: és boneco. Muito obrigado. Por acaso sou um boneco bem bonito. Já me disseram muitas vezes mesmo, que eu era um boneco muito bonito. Obrigado pelo elogio. Portanto, vamos continuar a ver. Ainda assim, eu prefiro que eles possam ter alguma liberdade religiosa no contexto do meu país, desde que isso não choque com os nossos padrões, honestamente. Este é o problema que tem acontecido ao longo dos últimos anos, é nós reportarmos e espelharmos. Eu, como professor, fico bastante preocupado quando vejo nos meus alunos algumas ideias, nomeadamente xenofobia, nomeadamente contra indianos, paquistaneses, ciganos e também muçulmanos no geral. Já me disseram várias vezes, alunos, que precisávamos de 4 anos de André Ventura e de expulsar essas comunidades do país. Pá,
se os miúdos dizem isto por uma razão, porque consomem muito TikTok. E é isso. Os miúdos não têm ódio de... Eu vou explicar. Está provado que os miúdos não odeiam ninguém. Os miúdos são ensinados a odiar. E se os miúdos são ensinados a odiar e são uma esponja das redes sociais, é fácil perceber de onde é que este ódio está a vir. Só pode vir de um sítio. E este jovem que está aqui, de certeza que tem redes sociais. E de certeza que tem conteúdo que vai viral. Portanto, é isto, é aquilo que eu tenho vindo a falar. O meu problema não é propriamente com o André Ventura, percebem? O meu problema é com as pessoas à volta do André Ventura e com estes radicais. Aí é que está o meu problema. Aí é que está o meu problema. Estão a perceber? É isso. E eu continuo com este posicionamento que é, pá... Estamos num ambiente difícil. O problema é jusante e não percebemos a montante que o que está mal são as políticas de imigração e a falta de controle. E quando está tudo já na panela de pressão, achamos que podemos resolver matando metade e escutando a outra metade, ou seja, que vai dar ao mesmo. Sim. A questão tem que ser a montante e temos que perceber que, na realidade, nós não podemos continuar com as portas abertas, precisamente para que não se chegue... Mas concordas que foram todos para Portugal da torta e direita? Isto não tem a ver com... Eu não gosto da expressão imigração controlada. Eu acho que nós precisamos, como já disse várias vezes em live, de uma imigração organizada. Ok. Quando eu digo uma imigração organizada, é uma imigração que faça sentido. Primeiro, nós temos que fazer uma avaliação de quem está a entrar no nosso país. É importante saber quem está a entrar no nosso país. E nós vivemos numa comunidade europeia. Ou seja, nós temos que reger as leis de entrada ao nosso país, parecidas com os nossos países, não é? com Espanha, França, por aí fora, e temos que fazer, não é? Temos que funcionar com estas normas europeias e com o bom senso. E devemos ajudar, efetivamente, quem está à procura de boas condições de vida. O que nós não podemos fazer é fazer isto de forma não organizada. Não organizada no sentido de não sabermos quantos são, como estão, quem lhes dá, quanto tempo... Porque, repara, há uma coisa que nós não nos podemos dar ao luxo. Eu continuo a acreditar, do ponto de vista lógico, que a maior parte das vamos considerar um caso atípico, ok? Um caso atípico, um caso de um terrorista, de um gajo que quer ser terrorista e quer cometer um atentado terrorista em França, Alemanha, etc. Para que país é que ele vai? Se olharmos estatisticamente falando, Portugal é um país onde é mais fácil ter nacionalidade portuguesa para depois andar livremente pela Europa. É assim, contra facto, isto é um problema. Epá, é um problema. Significa que nós estamos a ser mais benevolentes que os outros países. Agora é assim, nós necessitamos de imigração. Necessitamos, não tenho qualquer dúvida. Portugal é um país que precisa de imigrantes. Nós precisamos de imigrantes. Vocês não querem imigrantes, vão ter filhos. Estou sempre com esta piada por aí fora. Portanto, nós temos que ter imigrantes. Nós temos que ter imigrantes. Para nós é importantíssimo ter imigrantes. E nós temos que os aceitar. E temos que os receber. Portugal é um país que precisa de 11 milhões de pessoas e nós somos tipo 9 milhões. Nós temos que ter 1, 2, 3, 4 milhões de imigrantes. E vai acontecer o que acontece nos Estados Unidos. Vocês estão preocupados o quê? Que depois vamos deixar de ser portugueses? Não, os filhos deles vão ser portugueses. Nós ficamos muito agarrados a este discurso picuinhas de cultura, de decência. Eles vão aprender em escolas portuguesas, vão ser diluídos na escola portuguesa. E o segredo é diluídos na cultura, é diluir estas culturas na cultura portuguesa. E não fazer como em França, nos anos 80 e 90, com o grande movimento de imigração para lá, onde para eles foi, não, vamos pô-los nas periferias, vamos pô-los longe. Onde, de repente, a igualdade de oportunidade desaparece, vai para a água abaixo, a oportunidade de ensino desaparece. Pá! Não. E agora, passado 15, 20 anos, estes franceses, filhos de primeira geração de imigrantes, sofrem. E sofrem porquê? Por causa desta má organização. Organização na imigração significa ter capacidade e uma infraestrutura do país, recebê-los e ter capacidade de diluí-los em ambientes onde, passado 1, 2 gerações, eles estão diluídos na nossa comunidade e na nossa cultura. Sem, em nenhum momento, eu estar a dizer que eles perdem a cultura e a essência deles. Porque eles não têm que perder a cultura e a essência deles. Aliás, nós ganhamos muito em beber muito da cultura deles. E está tudo bem. Isto é um trade-off. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aquela imigração, não é? Tipo, ao mundo novo, de italianos, irlandeses, etc. Os Estados Unidos, o Conan O'Brien é filho, não é? De irlandeses. Tu vais ver o outro, tipo, os dos talk shows, são todos filhos, não é? De imigrantes europeus que foram à procura de uma vida melhor. E não há problema nenhum de nós, em Portugal, também vivermos
não é? E termos estes imigrantes. Não há problema absolutamente nenhum. Temos é que ter uma infraestrutura e uma capacidade no país de os receber e dar-lhes boas condições de vida, dar-lhes igualdade de oportunidades e não segregá-los para um canto e esse é um problema para outro dia. Porque o meu problema aqui são as boas condições que os imigrantes têm que ter. Como é lógico. Epá, e é esta a minha percepção. Epá, eu acho que nós temos... O meu posicionamento é muito simples. Eu sou super a favor de imigração, como todos sabem, mas é preciso uma infraestrutura, é preciso uma estratégia, é preciso um plano nacional de imigração, é preciso investir nesta infraestrutura, é preciso investir nestes serviços sociais, é preciso investir nesta coleção de dados e é preciso investir em estatística, é preciso saber pôr os números em cima da mesa, olhar para estes números e com estes números que nós temos em cima da mesa, tomar decisões que sejam coisas e coerentes para o futuro do nosso país. É tão simples quanto isto. Sem estes dados, é difícil nós darmos propostas ou soluções concretas para um problema que nós nem sequer sabemos qual é o tamanho do problema e nem sequer sabemos para onde é que este problema está a ir. Pá, se nós não temos qualquer indicador, é muito difícil de falar sobre imigração. Eu estou completamente saturado de falar sobre imigração porque todos os dados são dados altamente falaciosos. Não é? Quer dizer, eu vejo percentagens, eu não sei de onde é que essas percentagens vêm. Como é aquela rua que teve não sei quantos... E esses dados, como é que isso aconteceu? Quais foram as circunstâncias? De onde é que essas pessoas vieram? Como é que elas entraram? Há muita coisa que tem que ser posta em cima da mesa. E quando eu digo organização, é isto. Isto é a organização da imigração. E é isto que nós claramente não temos na infraestrutura do Estado. E o que eu quero ver são os governantes agora, o LIBRE, a Iniciativa Liberal, o PSD, o Chega, o PS, o Bloco, o PCP... a chegar à frente num plano eleitoral e a dizer, pá, nós não sabemos muito bem como resolvemos o problema de imigração, porque não venham com coisas que ninguém sabe. Mas sabemos que informação precisamos de colecionar para resolver o problema. E estes são os cenários 1, 2 e 3. Quando tivermos esta informação. E aí sim, eu sei que os gajos estão a levar isto de forma séria, pragmática, e que finalmente vão meter tecnocratas a olhar para as coisas e a colecionar a data como ela deve ser colecionada. Pá, mas isto sou eu. Se calhar estou enganado. Continuar a ver. Este discurso que acaba por conotar e atribuir responsabilidades coletivas e que passamos do princípio que achamos que porque é muçulmano está e que certamente vai carregar no botão para nos matar. Não pode ser assim. Uma Bruno, probabilidade agora não maior. tem probabilidade Bruno, nenhuma. agora Não deixa-me dizer aceito uma esse coisa. discurso. Até parece a probabilidade direita maior. fofinha agora. Não, não parece a Tem uma direita probabilidade fofinha. maior de carregar no botão. Não. Tem. Não. Deixa-me ver, se o Chega fosse representado de maneira como ele falou neste podcast, acho que 90% dos comentários negativos desapareciam. O problema está tudo à volta daqueles que estão espalhando por país por fora. Este teve um discurso limpo e claro. Faltou um pouco de soluções, mas não parece que fosse o propósito deste podcast. Sérgio conseguiu fazer um Chega, um partido equilibrado neste podcast. Eu já disse, tirando a Rita Matias e o André Ventura, os três neste momento, a estratégia deles está a ser um Chega moderado. O André Ventura, claramente, no escritório, disse, a partir de agora vamos ser moderados até dia 10. Mas eles estão fartos de saber dos monstros que criaram. Eles não, estes gajos não... Eu tenho a certeza absoluta, por isso é que eu gostava de ter uma entrevista com o André Ventura, onde eu lhes mostrava à frente dele comentários de militantes dele e digam, concordas com isto? E eu aposto-vos que eles iam dizer que não. Aposto que eles iam dizer que não. Eu ia dizer isto e abrir os comentários e dizer, são os teus militantes. Porquê que estas pessoas dizem isto, André? O que é que tu lhes disseste para as pessoas dizerem isto? Ele vai dizer que vai dali lava as mãos dele, é fácil saber a resposta dele. Mas queria confrontá-lo com essa realidade. Era isso que era importante. E o mesmo vai para o Bloco. E o mesmo vai para todos os partidos. PS, PSD, tudo. E era isso que eu gostava. Nós sempre tivemos este discurso. Contigo. Aliás, basta tu veres, a direita fofinha, basta tu veres que há coisa de um mês, eu estive com o André Ventura, nos Anjos, onde fomos visitar gente que vive em tendas, que vive debaixo de cartões e que é um degredo humano. E as pessoas que lá estavam, maioritariamente, eram muçulmanas e a declaração feita por André Ventura de imediato à imprensa foi clara, nós não queremos estas pessoas a viver assim, nós não queremos pessoas em abrigos para porcos, nós quando dizemos que queremos limitação à entrada é porque queremos que aqueles que venham para produzir, nós temos a certeza que vêm para produzir, não aceitamos a justificação de que Portugal precisa de imigração, só precisa de imigração depois de percebermos se todos aqueles que cá estão aptos para trabalhar em todas as tarefas e chegarmos
Desculpa, cada um tem a sua opinião. Não podes pedir a um líder parlamentar explicar as palavras de afirmações de militantes. Posso. Posso. Tanto posso que vou fazê-lo. Ao final e percebermos. Mas isso onde tu já é que precisamos disseste, de Bruno, a cota. questão não é essa. A questão é, eles Não colocam podemos em risco a nossa cultura ou influenciar. não? Obviamente. Não é um ou outro militante, dizem. Não é um ou outro militante. Em comícios do Chega, frases que são ditas, que são xenófobas e homofóbicas, como já vimos para trás nesta live, e que continuam no Chega. Se continuam no Chega, quem calou consente. E quando eu digo militantes, não são apenas militantes. Ok? São pessoas que são ativas no partido do Chega que têm este comentário. E se o líder do partido permite que alguém que representa o partido tenha aquele comentário, então está a compactuar com estas frases. É tão simples quanto isto. Que a partir do momento em que tu tens uma política de portas abertas e que chegas a uma altura que a Moraria, que o Martim Muniz, se viesse cá, dava-lhe um chelique com todo o trabalho que teve para conquistar a zona da Moraria, não é? E de perceberes hoje em dia que é óbvio que a cultura vai-se perder. Óbvio que nós começamos a ter problemas, mas os problemas culturais não vêm apenas do Islã. Estão muito. O problema Estão muito. cultural, Eles a agora estão indigenese, muito mais a liberdade. tranquilos. Tu tens os problemas culturais, a tourada é cultural. O fado é cultural e a esquerda tenta abolir. Tens o fado bicha, que é um atentado, claro, à cultura portuguesa, assim como tens a tentativa de impor o fim das touradas. Portanto, nós temos que ter liberdade para aceitar determinadas culturas, mas depois, quando mexem na nossa cultura, acham que nós vivemos uma ditadura de esquerda hoje em dia que nos impõe o que temos que comer, como é que temos que vestir, como é que devemos fazer. Se tu comes carne, é um problema. É uma tentativa de imposição de regras que, nesta questão da cultura, não é só a ameaça do que vem de fora, é também a ameaça deste radicalismo que vai acontecendo. E acho curioso quando tentam dizer que o Chega é radical, quando a nós nos tentam impor uma série de regras que são completamente abstratas, no pensamento, não há fundamento nenhum e que nós temos que concordar com aquilo que é. Sem Muito qualquer bem. fundamentação científica. Agora, para concluir e retomar ao tema e para concluir esta questão, eu não concordo de maneira nenhuma, nunca vou concordar que toda a gente que segue o Islão tem um botão e que vai rebentar. Não concordo. Não concordo. Nem 90%, nem 80%, nem 70%. Não concordo com isso. Nem Acho que o 5%. problema não está na Podes dizer religião. nem 5%. Acho que o problema está na cultura. Eu há pouco tempo dei uma entrevista para o Mas a Observador. pergunta foi, Bruno, mais uma vez, a pergunta foi, isto mexe com a nossa cultura ou não? Óbvio É uma que vai resposta mexer. simples. Óbvio que vai mexer. Mexe, Óbvio que vai mexe. mexer. Se a imigração for descontrolada, se não houver políticas de integração, se as pessoas entram não são integradas Políticas de integração, e aquelas certo. que entram não têm capacidade sequer para ser integradas, Ele obviamente me está a falar mal. Eu não gosto do Chega na minha botagem, mas o gajo está a falar mal. São políticas de integração. vais guetizá-las, vão funcionar em comunidade e obviamente que vai mexer com a nossa Exatamente cultura. isso, o gueto. Francisco, Obviamente. E não há Claro. problema nenhum em mexer com a nossa É evidente cultura. que a composição da sociedade mexe com os teus hábitos culturais. Claro. E isso, a cultura também se vai transformando. Mesmo o que nós hoje chamamos de cultura popular portuguesa. Quem não gosta de um kebab? Não, mas repara, não é isso. Quem não gosta do kebab mas certo, eu gosto muito de kebab. Gosto de Eu não kebab. gosto, eu eu detesto gosto, aquilo. eu Olha, gosto por de acaso kebab. gosto. Esse Mas a queijoado. cultura, a cultura popular portuguesa, também ela, como nós temos identificada, não é a mesma que era há 100 anos atrás. Há uma transformação. já se sabe. Isso é evidente. Não é portanto, ganda essa props ao transformação Tiago Paiva de fazer isto, digo já. que temos de Mas perceber. como isto está, qualquer dia as nossas mulheres andam de burca. Não, isso eu não acredito que haja a teoria da substituição. Não andam de burca, Tiago Paiva, não digas essas coisas. Tá tudo tão bem. Não andam de burca, isso não acontece. Não, isso não existe, não há precedentes sequer. Andar de burca porquê? Não é religião delas, vão andar de burca. Então, não faz sentido. Em que um dia Estou só a brincar. há um predomínio de uma cultura que vai substituir toda Caraças, parei a... Foda-se, ele disse a brincar, desculpa, Tiago. a Bélgica cultura já. portuguesa. A Bélgica já. Eu não subscrevo. Vais às não listas- subscrevo isso. vai às listas E de escolares da resto- Bélgica e de Ele resto- está-me e de resto- ele tá-me a trollar agora. Ele sabia que eu ia ver isto, sabia que eu ia parar e depois dizia que estava a brincar, já estava a gozar comigo. E de resto, independentemente de haver mais gente da cultura de uma certa origem do globo nos centros históricos das cidades, as suas regras não se impõem ao que a realidade portuguesa. No dia em que isso acontecer, Portugal, será as minorias têm gravíssimo, vencido. será gravíssimo, e aí será mais um fracasso do Estado português, mas isso não está a acontecer. Essa influência que tu falas ocorre, por exemplo, se nós formos a Londres, há uma zona de Londres que se chama Little Portugal.
E onde temos os cafés Delta, o Bitoque, a Sagres, a início. Superboc, e se calhar que gerou alguma estranheza a alguns dos ingleses. Portanto, temos é que ver essa transformação cultural. Não queimam carros, claro, nem certo. andam, nem andam Mas partidos. Depois digam-me que minutos querem que eu veja, ok? deixa-me só concluir este aspecto que vai essa tua preocupação. Essa transformação Despolarização é fedida para qualquer país, é verdade. Gostava de ver mais pessoas interessadas em realmente com vontade de votar sem tomar medidas externas para a taxa de abstenção a baixar. cultural não pode prescindir dos nossos valores essenciais, dessa convivência. Eu sei, a entrevista ao Pedro Nuno Santos começa em 9 minutos. Pela língua, das nossas tradições. Agora, cá a transformação... Minuto 13, que queres que eu veja? Minuto 13? O micro está com ruído. Minuto 13, espera aí. O que existe Pomba, publicidade nos dentes. Toma lá. Disney Plus, toma lá. com esta questão das mulheres, que nunca é contabilizado no processo de imigração, que acaba por mexer com a nossa cultura. Muito bem. Sérgio. A imigração é um flagelo em toda a Europa. Em Portugal já começamos a sentir isso, mas há países da Europa muito mais complicados, como França, Sem dúvida, sem Bélgica, dúvida. como a Suécia. Inglaterra. A Bélgica, sim, a Bélgica já chama o Belgistão. Eu, desde a fraudemia, que eu já corri a Europa toda, em reportagens a mostrar aquilo que as televisões escondem, pá, e notei mesmo que está a haver uma substituição populacional. Mas já lá falaremos disso. Agora, falando aqui da questão de Portugal, eu defendo que haja uma imigração com equilíbrio, que foi, por exemplo, o que não houve depois do 25 de Abril, que vieram aqueles descendentes todos, aquela malta toda da África, e os descendentes estão agora aí à vista aos resultados. Se fores a uma esquadra, o livro dos criminosos têm todos quase a mesma cor. Isso aí não... Este filho da puta, bro. E desculpa lá, mas agora as palavras têm que ser ditas. Mano, este gajo precisa de ir para um buraco e ninguém o tirar de lá, mano. É tipo, este gajo precisa de um soco nos dentes e eu não sou agressivo. Pá, desculpem lá esta minha linguagem, mas eu não... Isto para mim, mano, eu já disse, eu tenho uma linha destes gajos com estes comentários racistas, bro. Epá, este gajo aqui é um infeliz que não tem vida, não tem carácter, vive na sombra, claramente é um... Não tenho sequer palavras para descrever. Epá, não sei, não consigo, não dá, não tenho, não consigo, não consigo sequer associar isto. Não tenho, o meu cérebro não consegue processar isto, não consegue sequer processar isto. Consegue processar isto e este gajo ando. Eu não tenho que vos diga. Vocês ouçam isto. Desde a fraudemia, que eu já corri a Europa toda Ouçam isto. em reportagens a mostrar aquilo que as televisões escondem, pá, e notei mesmo que está a haver uma substituição populacional. Mas já lá falaremos disso. Agora, falando aqui da questão de Portugal, eu defendo que haja uma imigração com equilíbrio, que foi, por exemplo, o que não houve depois do 25 de Abril, que vieram aqueles descendentes todos, aquela malta toda da África, e os descendentes estão agora aí à vista aos resultados. Se fores a uma esquadra, o livro dos criminosos têm todos quase a mesma cor. Isso aí não há aqui racismo. Eu tenho muitos amigos pretos, eu dou muito bem com muita gente. Agora, quem é que gosta de ir à Cova da Moura? Quem é que gosta de ir à Amadora? Quem é que gosta de ir ao Cacém? Quem é que vai a esses sítios à margem sul sozinho à noite? Não vai. Porquê? Porque eles vieram trazer violência, vieram trazer crime, vieram trazer confusão que não havia. Pessoas que cresceram no Cacém antes da década de 80, que viam uma terra, pá, normalíssima, o seu bairro tradicionalmente português, agora vêem-se rodeados, parece que estão em África. E agora estamos a ter o fenómeno da questão do Bangladesh, da Índia, como temos na Mouraria, que as pessoas Não queixam-se. posso concordar com isso. Uma coisa é a imigração que veio das ex-colónias que está completamente integrada, outra Sim, mas coisa é a imigração de uma Sim, são cultura coisas completamente diferentes, não é? dispar. Sim, claro, mas estamos a falar de tempos diferentes. Eu estava a falar do tempo do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril foi a questão da África. Agora estamos a ter a questão do Bangladesh, da Índia, de muçulmanos. Era um jazz, uma música diferente. Vamos todos fazer exercícios de respiração. Vá. Todos juntos aqui no chat. Vá, relaxem os braços.
Relaxem os braços. Bora, todos juntos. Vamos inspirar. Inspirem todos aí. Isso. Tirem o ódio daqui dentro. É só este. Não há muitos destes. Vai, pessoal. Não há muitos destes. Expirem. Isso. Novamente, inspirem todos. Não há muitos destes. Há poucos destes.